Bom dia, irmãos. Este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Nós estamos neste momento dando início ao culto do Senhor. Vamos orar neste momento. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Obrigado pelos irmãos que estão em casa também, louvando e glorificando, buscando a tua face. Dirige, Senhor, todas as coisas segundo o teu querer. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos entregar mais e mais a nossa vida ao Senhor que deu a vida dele por nós, por cada um de nós. Uma frase dessa canção, o autor pede: e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Deus é fiel. A palavra do Senhor tem muitas promessas para nós e Ele é fiel para cumprir cada uma dessas promessas. Confiemos no Senhor a cada dia, porque Deus cuida de nós na sua fidelidade. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Quem é melhor amigo do que o Senhor? A resposta para esta pergunta é muito simples. Não há um amigo como o Senhor. Não há amigo melhor do que o Senhor. Aquele que provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar.
Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo um amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? E quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que por um servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Vamos orar nesse momento? Senhor, nós queremos agradecer a Tua amizade, nós queremos agradecer o Teu amor, nós queremos agradecer porque o Senhor disse para nós: já não tenho-vos chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Nós queremos agradecer este privilégio, Senhor, esta graça. Nós queremos agradecer porque Tu és um amigo fiel, que cuida de nós, e Tu sabes, ó Deus, os momentos difíceis que cada um tem atravessado. Nós oramos, ó Deus, para que cada um dos Teus filhos sinta mais e mais esta amizade, este calor, este carinho da Tua parte. Visita, Senhor, a cada um e derrama sobre cada um a Tua graça, Senhor, o Teu poder, a Tua força. Nós oramos assim agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso amigo. Amém. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. São promessas que nós podemos realmente descansar nos braços do Senhor. Por isso, confia no Senhor, confia nas promessas daquele que é fiel. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que Suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, ver meus filhos ao redor, ver Suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que Suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, ver meus filhos ao redor, ver
e suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Vamos ouvir neste momento a palavra do Senhor com o nosso reverendo Leonardo. Reverendo Leonardo. Obrigado, pastor Marcelo. Fazer a leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 7, verso 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis de Heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora, vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Vamos orar mais uma vez. Deus querido,
que a Tua palavra fale ao nosso coração e nos ensine algo novo e nos acalme a alma, nos encoraje e nos faça ver o que Tu tens a dizer para nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, como é que começa essa história? Ben-Hadad, que era rei da Síria, organizou o seu exército de modo a cercar Samaria. Samaria ele era a capital do Reino do Norte. E eles fizeram uma coisa assim bem perversa. É uma estratégia boa, é uma estratégia militar muito boa, mas absolutamente perversa. Eles pegaram Israel, deixaram Israel sitiado. Eles não conseguiam entrar porque os muros, as fortificações não permitiam. Os portões estavam bem guardados, mas eles decidiram que eles iam morrer de fome lá dentro. Que ninguém ia sair, ninguém ia entrar. Eles iam morrer de fome e de sede. E eles começaram a passar fome lá dentro, foi uma coisa horrível. E 4 homens viram heróis dessa tragédia, que era uma tragédia anunciada. Esses heróis são 4 leprosos. Eu não sei se você viu Ben-Hur, mas quem viu Ben-Hur sabe o que é a tragédia de ser leproso e de viver num contexto como leproso. Bem, esses homens assim viviam. Eu não sei se eu já contei aqui, mas meu avô tinha uma marcenaria e ele contratava leprosos, o que deixava a família absolutamente apavorada. Não acho que ele fazia isso de bondade. Acho que ele fazia isso porque a mão de obra era mais barata. Então, essas pessoas isso lá na minha cidade, que é uma das cidades de um número muito alto de casos de hanseníase. Essas pessoas andavam com uma roupa específica, de modo que elas fossem reconhecidas de longe. A gente acha que isso só existe na Bíblia, mas a minha família viveu isso. Então, tanto a minha mãe como as irmãs morriam de medo de ser contaminadas pelos leprosos, enfim. Isso nós estamos falando alguma coisa de 70 anos atrás. Não é algo distante, antes de Cristo, como é o caso da nossa leitura. Desde de tempos tão remotos, como para tempos tão contemporâneos e tão próximos, o medo dos leprosos sempre aconteceu. Sempre houve esse preconceito em relação a esses leprosos. Então, quando eu digo que são heróis, é porque na condição que eles estavam, eles têm muito para ensinar para a gente, muito para ensinar para mim, muito para ensinar para você. A primeira coisa que eu queria dividir com você eram homens que se questionaram. Homens que se questionaram. Homens que pararam, olharam para a sua própria vida e se questionaram. Às vezes a gente trabalha e a vida simplesmente passa. A gente não questiona a vida, nem a vida pessoal, nós passamos por ela, nem o casamento. A gente às vezes passa por um casamento e não questiona o casamento. A gente não questiona nem mesmo a nossa vida com Deus. Então, irmãos, esses homens, eles começam a me encantar e eu acho que eles ensinam coisas para mim e para você, ao passo que eles olharam para a sua própria vida e se questionaram. Eu queria que esse tempo que nós estamos vivendo seja um tempo de balanço, mas seja um tempo para a gente questionar nossa vida pessoal. Seja um tempo para a gente questionar nossos relacionamentos. Seja um tempo para a gente questionar, inclusive, a nossa vida com Deus. É tempo de parar e é tempo de questionar. Outra coisa que eu acho fantástica nesses heróis, nesses 4 leprosos, é que eles, de alguma maneira, venceram a autopiedade. Às vezes, a gente não se dá conta de quanto tem pena de si mesmo. Eles poderiam dizer assim, nós somos leprosos, nós vamos morrer mesmo, coitado da gente,
a gente tem mais é que sentar aqui encostado nos portões da cidade e esperar a morte. Coitado de nós nunca tivemos chance, nós não temos culpa de ter tido essa doença. Mas, irmãos, esses homens venceram a autopiedade. Eu queria dizer para você isso. É tempo da gente vencer a autopiedade. A gente tem muito valor. Deus nos injetou valor. A gente não precisa olhar para a gente e ficar com essa pena toda e se sentindo menos. Você, às vezes, convence as pessoas do pouco valor que você tem. As pessoas terminam acreditando no que você acha de você mesmo. Então, eu gosto desses leprosos, porque esses leprosos, eles não tinham pena de si. E a gente precisa, para tomar decisão, para se questionar e para vencer a autopiedade, a gente precisa se convencer de que isso é necessário. Às vezes, a coisa mais difícil não é convencer os outros. Às vezes, a coisa mais difícil é convencer que a gente precisa rever alguma coisa dentro da gente. Esse tempo foi um tempo onde eles conseguiram se convencer que ficar naquela situação que eles estavam não ia levar a lugar nenhum. Eles entenderam que é preciso tomar iniciativa. Todo mundo tem condição de fazer isso. Todo mundo tem condição de tomar iniciativa, de tomar as rédeas da própria vida, de contar com Deus para isso. Todo mundo tem condição de fazer isso. Mas às vezes a gente acha que a gente não vai ser usado, que a gente não é útil, que a gente não tem talento. Gente, o que eu quero dizer para você é que todo mundo pode tudo, em tempos diferentes. Esses homens, eles mostraram para mim e para você que a gente pode, quando a gente toma iniciativa, a gente pode. Essa é uma palavra de incentivo para a sua vida. Essa é uma palavra que de alguma maneira converse com essa necessidade da gente sair do lugar, da gente tomar iniciativa. Quando esse tempo de pandemia acabar, a gente vai precisar de muito gás, a gente vai precisar de muita força para reescrever nossa história, para dar conta, para correr atrás de tudo que a gente precisa correr. Então, homens que pararam e se questionaram, homens que de alguma maneira conversaram com a sua consciência. A gente precisa conversar com a consciência, a gente precisa falar com a gente mesmo. Se permanecermos aqui, morreremos. Se formos até o arraial dos Círios, pode ser que a gente consiga viver. A gente precisa, chega um momento na nossa vida que a gente tem que decidir sair do lugar. Decidir se reinventar, decidir fazer uma outra coisa, decidir agregar valor ao nosso currículo, decidir fazer curso, decidir aprender uma nova profissão, decidir correr atrás, tentar uma nova coisa. A gente precisa tomar consciência de que ficar sentado à porta da cidade não nos leva para lugar nenhum. Se permanecermos aqui, morreremos. E se formos até lá, ao arraial dos Círios, quem sabe consigamos viver. Nos falta na vida um pouco de conclusões. Às vezes a gente fica rodando, ou em volta de um relacionamento que fracassou, ou em volta da vida profissional que não decolou. A gente fica lamentando, culpando as pessoas, ou se culpando, ou vendo que não deu certo. Tanta gente investiu dinheiro nesse período e não vai conseguir ter o dinheiro de volta. Se essas pessoas, quando passar esse período,
ficarem à porta da cidade, encostados, se questionando, pensando que, perdi todo o meu dinheiro no plano Collor, agora chegou a Covid, aconteceu isso comigo, eu perdi todo o meu dinheiro, como é que... Gente, a gente vai ter que ter consciência, a gente vai ter que chegar rápido à conclusão, a gente vai ter que parar de rodar em círculos. Nós, às vezes, arrastamos situações antigas, vivemos em volta, fazendo círculo em torno de situações antigas. A gente precisa chegar à conclusão. A gente se pergunta, roda e não chega a conclusão nenhuma. Sabe o que eu gosto desses caras? É que esses caras, eles estão à porta da cidade, estão vivendo uma condição muito triste de saúde, mas eles chegam, eles pensam, eles caem em si, eles chegam a conclusões e eles vão à luta. Irmãos, eles venceram a pena de si, eles venceram as limitações e eles foram à luta. Às vezes, a gente não sai do lugar. Volta na história para você entender. Os sírios pegaram e cercaram Samaria. Ninguém entrava, ninguém saía. Eles estavam lá dentro presos. Iam morrer de fome, iam morrer de sede. 4 leprosos estavam do lado de fora, porque não podiam ficar dentro da cidade, que foram colocados para fora. E eles entenderam, lá dentro o pessoal está morrendo. E os sírios estão mais à frente no bosque. Se ficarmos sentados aqui, a gente morre, e se entrarmos na cidade, a gente morre de fome, e ele nem vão deixar a gente entrar porque a gente é leproso. E se nós formos na direção dos sírios? Talvez a gente morra também, eles matem a gente. Mas eu vou tentar alguma coisa. E eles foram. Chegou lá, o arraial dos sírios estava vazio. E eu queria começar a falar sobre milagre, o que aconteceu. O que aconteceu é que aqueles caras, do nada, ouviram um barulho de exército, ouviram um monte de carros, e eles entenderam que o povo de Israel tinha se juntado a novos povos, e eles estavam chegando lá para tentar dar o troco e matá-los, enfim, reagir ao cerco. Só que nada disso aconteceu. Mas esses homens, esses 4 leprosos, não tomaram a atitude deles depois de um milagre, ou esperando o milagre. O milagre aconteceu e ele não sabia o que tinha acontecido. O milagre aconteceu, eles foram lá, estava vazio realmente. Quando eles chegaram lá, estava tudo vazio, cheio de comida, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de animais presos, e eles viram que aquilo ali era uma maravilha. Mas entendam que entre o lugar onde eles estavam, que era sentados na porta da cidade, até o arraial dos sírios, aconteceu um milagre, mas eles não sabiam que tinha acontecido um milagre. O que fez eles saírem foi justamente essa capacidade que eles tiveram de chegar a conclusões, de pensar e de sair do lugar. Você que fica esperando um milagre para tomar uma atitude, você que fica esperando que algo maravilhoso aconteça, você que fica esperando que a reviravolta da tua vida aconteça por conta de um milagre, eu vou dizer para você, Deus faz milagres na nossa vida. Mas existem coisas que a gente não precisa ficar absolutamente na dependência que o milagre aconteça. Porque quem sabe, quando a gente sai, quando a gente pega o caminho, quando a gente decide ir até o arraial dos sírios, a parte do milagre foi Deus se encarregou dela. Existem coisas que você deve se encarregar. Existem coisas que Deus se encarrega delas. Deus é tão maravilhoso que Ele proporciona para os seus servos milagres. Os caras chegaram lá e estava tudo vazio. Os caras chegaram lá e algo de sobrenatural tinha acontecido. Um barulho que assustou os sírios e fez os sírios fugirem. Irmãos, a gente precisa ter na cabeça muito claro
algumas definições, definição de fé, definição de certeza, definição de soberania de Deus, definição de salvação. Mas uma coisa que a gente precisa ter claro também na nossa vida e na nossa cabeça é a questão do milagre. O que é milagre? Milagre é intervenção sobre uma situação que eu não tenho mais controle. Eu vou repetir. Milagre é uma intervenção divina sobre uma situação sobre a qual eu não tenho mais controle. Então, muitos ouviriam barulhos e achariam que foi um trovão. Muitos atribuiriam aquilo que aconteceu a algum fenômeno da natureza. Muitos hoje encontram, inclusive, as comidas que precisam, os arraiais vazios. Muitos até hoje ainda encontram cenários muito favoráveis. Mas a última coisa que fazem ou que concluem que aconteceu um milagre. Poucos se dão conta que houve um milagre. Queria dizer para você que a gente precisa, como esses caras, agora parar para pensar e responder algumas perguntas. O que você precisa para acreditar que isso que você está vivendo hoje é um milagre? O que aconteceu com a sua esposa foi um milagre. O que aconteceu com seus filhos foi um milagre. Essa reviravolta profissional foi um milagre. O fato de ter conseguido educar as crianças foi um milagre. O fato de ter sobrevivido a essa doença foi um milagre. A gente precisa enxergar as pistas dos dedos de Deus. Os leprosos não. Eles não sei, eu acho que eles até nem enxergaram. Isso eu não vou elogiá-los. Eles também não tiveram nenhuma consciência do que aconteceu. O que aconteceu é que Deus interviu mesmo sem que eles tivessem consciência do que aconteceu. Isso acontece com você hoje. Hoje Deus está agindo e você não se dá conta que o milagre está acontecendo. Hoje Deus está agindo e você não tem dado glória a Deus. O que é dar glória a Deus? É mais do que ficar animadinho no meio do culto e dizer glória a Deus. Dar glória a Deus, irmãos, é dar crédito a Deus. É entender que Deus é o dono daquilo que aconteceu. É entender que Deus é o autor do que aconteceu na nossa vida. Isso é dar glória a Deus. Dar o valor devido à sua ação. Dar o valor devido ao seu poder. Talvez a sua vida hoje seja uma vida de muitos milagres, uma vida de muitos acontecimentos. Mas uma coisa é certa, talvez o lado que não é elogiado nos leprosos, talvez você não se dê conta de que nada disso acontece. Talvez você nem se dê conta que milagres estão acontecendo. Pessoas que não conseguem reparar nos dedos de Deus, na ação dos dedos de Deus, tendem a ser pessoas ingratas. O que eu gosto nesses homens é que, de alguma maneira, sem entender o que aconteceram, eles foram corajosos, tomaram atitude e depois pensaram sobre esse lugar, o lugar de ser abençoado. Porque às vezes a gente está no lugar do sofrimento, no lugar da dificuldade. Às vezes a gente está no lugar da luta, como diz, a gente está atravessando vales. Mas às vezes a gente também não se dá conta quando a gente está no lugar da bênção, quando a gente está com tudo certo, com a comida, com a prata, com o ouro, com os animais presos, e a gente não se dá conta, a gente não dá crédito a Deus. Irmãos, o que nos ajuda a definir o que é milagre? O que te ajuda a definir o que é milagre? O que ajuda a definir o que é milagre é a sua capacidade de olhar para as coisas, entender que as coisas não se resolveriam se não fosse a ação de Deus. Entender que você chegou num ponto e aquele ponto não andaria mais, aquela situação não mudaria mais sem a intervenção de Deus. Quem consegue entender que chegou nessas esquinas, que chegou nesses pontos extremos, se encontrou com um milagre. Sabe o que eu desejo para você nesse tempo de quarentena, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de tanta gente lutando? Eu desejo para você que você encontre os dedos de Deus.
que você reconheça milagres, que você saiba assim, e os sírios deixaram tudo aqui, tudo está vazio, tudo está à disposição, a comida está disponível, está tudo chegando para mim. Olha só, eu posso usufruir disso. Isso é um milagre. A sua despensa está cheia, é um milagre. Você não está hoje no hospital, é um milagre. E se você que está me ouvindo hoje está no hospital, se você continua vivo, é um milagre. Se você não foi contaminado, é um milagre. Enxergue os dedos de Deus, porque quem faz isso tem um coração mais grato. Diga assim para você mesmo: foi Deus que estava agindo. E lá no arraial, eles comem, bebem e se saciam. E uma coisa acontece nesses homens: eles têm a consciência despertada. À medida que eles usufruíam das coisas que eles iam comendo, que eles iam pegando, que eles saíam de uma tenda, entraram outra, saíam de uma tenda, entraram outra, a consciência deles desperta com 3 palavras: urgência, omissão e decisão. Eles já eram homens de decisão, já mostraram isso para a gente, mas outros componentes chegam. Essa consciência que fala com eles mesmos, que tem senso de urgência e que tem senso de omissão. Queria falar um pouco sobre senso de urgência. Tem gente que está morrendo lá na cidade. Tem gente que está sofrendo o cerco dos sírios. Então, como eu posso usufruir disso, indiferente àquilo que eles estão passando? Como eu posso querer comida só para mim? Esse tempo, a gente conhece fácil quem quer comida só para si e não pensa no outro. Quem está com as despensas cheias, quem está com as contas pagas, quem está com tudo no lugar e não pensa no outro. Os caras fizeram absolutamente o contrário. Eles olharam para aquela situação, eles viram que tinha comida que os sírios tinham deixado, eles viram que tinha animais, que tinha prata, que tinha ouro. Eles tiveram senso de urgência: precisamos voltar rápido e avisar o pessoal da cidade. Eles tiveram senso de omissão: eu não posso ficar omisso, como tendo usufruído disso tudo e agindo como se nada tivesse acontecido. Eu não posso ser uma pessoa omissa, eu não posso ser um cara omisso. Isso aqui passava na cabeça daquele homem leproso. Senso de urgência, senso de omissão e senso de decisão. Irmãos, como eu posso querer comida só para mim, enquanto em Samaria muitos morrem de fome? Eles falaram assim: esse é dia de boas notícias. E uma das versões fala assim: como reteremos para a gente, como reteremos conosco a paz? Eu queria gastar um tempo para falar com você sobre isso. Esse é dia de boa notícia. Como reteremos conosco a paz? É inadmissível que a gente que conhece o Evangelho e que usufrui da paz do Senhor, que a gente guarde aquilo para a gente. É inadmissível que a gente saiba que tem gente sofrendo nas trevas, saiba que tem gente aí, à beira de dar cabo da própria vida, sabe que tem gente aí vivendo tristezas amargas no relacionamento familiar, sabe que tem gente aí caminhando para o inferno, e a gente reter isso. Isso é muito estranho, porque esse egoísmo espiritual, esse egoísmo de alguém que não evangeliza, esse egoísmo de alguém que não fala de Cristo no trabalho, esse egoísmo de alguém que não se comunica, nisso eu acho que existem religiões que estão muito adiantadas em relação à nossa. Gente que se comunica, gente que não quer saber, que vai de porta em porta, gente que vai atrás das pessoas, gente que conversa dentro do ônibus, gente que puxa papo, gente que ajuda, porque é gente que tem essa consciência despertada, que recebeu as bênçãos do Senhor, que recebeu a paz do Senhor e sabe que aquilo não dá para guardar só para si.
A gente tem que viver o Evangelho de uma maneira tão potencial, entender que eu não posso me calar. O texto diz, o verso 9, se nos calarmos, esperarmos até amanhã, nos tomaremos por culpados. Não só eles que nos tomarão por culpados, não. Nós seremos tomados por culpados. Nós nos tomaremos por culpados. O que falta na gente, desses homens interessantes, é iniciativa, é pensar, é vencer a autopiedade e depois disso tudo ter a consciência que a gente não pode ter o Evangelho só para a gente. A gente precisa dividir a boa nova. É inadmissível que a gente espere amanhã para tomar atitudes, porque nós seremos tomados por culpados. Não é aceitável que a gente tenha a palavra e guarde com a gente. Mas também queria falar sobre outro aspecto. Não é aceitável que a gente tenha condições financeiras e fique indiferente às pessoas, queira tudo para a gente. É inaceitável que a gente não divida. Eu conversava com as duas pessoas que trabalham comigo nessa parte de projetos sociais, elas diziam assim, é muito legal como as comunidades, eles dividem. Como essas pessoas que moram em comunidade, elas são solidárias umas com as outras, uma toma conta do filho da outra para a outra trabalhar, e uma divide o macarrão para dois. É inadmissível que a gente tenha as coisas e a gente não divida. Gente, a gente não pode ficar indiferente à fome que está dentro de Samaria. A gente não pode ficar indiferente à fome que está acontecendo lá de fora da igreja. A gente está sendo extremamente abençoado e eu queria dizer para você que está me ouvindo na igreja hoje, nós na igreja estamos sendo abençoados, pessoas estão ajudando a gente. E a gente quer ajudar você que precisa. Não é você que diz assim, se tem eu quero, não estou precisando não, mas se tiver eu quero. Não, não é isso. Não é esse tipo de pessoas que a gente quer ajudar. A gente quer ajudar você que precisa. Então, por favor, diga, vença o embaraço, vença a vergonha e procure a Rosane, procure a Leila e diga da sua necessidade. Porque nós temos pouco em Curicica, mas a gente não quer só para a gente, porque a gente está sendo abençoado. Como tem pessoas que dormem tranquilas, sabendo que tem gente sofrendo em Samaria? Não sei. Irmãos, nossa fé, a nossa religião, ela é a religião da fé e do pão, porque ela é a religião da partilha. A partilha da fé e a partilha do pão. Então, vença a omissão. Acho que você tem ficado... Sabe o que é omissão? É você ficar na sua e vivendo a sua própria vida sem se preocupar com a evangelização, sem se preocupar com o que pode fazer para mudar a vida de alguém, sem se preocupar com o que vai fazer para mudar a vida de um adolescente, sem se preocupar como você pode ajudar alguém do entorno da igreja que está passando dificuldade ou da própria igreja. Aliás, esse é o nosso mote. Hoje, nosso tema é ajudar primeiros da fé, primeiros de dentro de casa. Mas a gente não pode virar as costas para quem está preso em Samaria, sem condições de ter seu próprio sustento. Vença a omissão, sabe? Deus tem agido na sua vida, na sua casa, na sua história, na sua saúde. E não dá para simplesmente dizer assim, está tudo certo, dinheiro ok, faculdade ok, comida ok. Não dá para a gente fazer isso. A gente precisa que a nossa consciência seja despertada à misericórdia, que a nossa consciência seja despertada à evangelização, a pregar o Evangelho. E eu queria dizer que os milagres, eles ficam por conta de Deus. Olha que coisa estranha. Do nada, barulhos aparecem. Do nada, barulhos de exército. Deus é maravilhoso. E quando Deus quer agir,
Ele age da maneira criativa. Então, se você está vivendo dias difíceis, acredite, milagres do Senhor são reais, milagres são possíveis, milagres chegam na nossa casa, milagres nos surpreendem. A gente ainda consegue chegar e se encontrar com aquele arraial vazio e se dar conta que milagres aconteçam. Não perca a esperança, não fique apavorado dentro da cidade, não fique apavorado à porta da cidade. Esse tempo não é tempo de você ficar apavorado, é tempo de quarentena, não é tempo de sair, cada um na sua casa. Nós acreditamos nisso, mas nós queremos dizer para você, não se mobilize, não se apavore, porque quando Deus quer fazer um milagre, Ele faz. Acredite nisso. E outra coisa que eu acho fantástica nesses caras é que eles venceram o ressentimento, porque eles estavam do lado de fora da porta da cidade, porque eles foram jogados lá, porque eles foram jogados pelo povo lá. E o que acontece é que eles muito bem poderiam ter dito para si: o problema é deles, eles que morram de fome, não estou nem aí para eles, jogaram a gente do lado de fora. A gente estava do lado de fora para morrer, agora eles que morram de fome. Eles poderiam ter dito isso, mas eles venceram o ressentimento. Eles poderiam ter dito assim: e daí? O que eu tenho com isso? Mas eles venceram o ressentimento e eles foram e anunciaram à cidade: ó, pessoal, tem comida, o arraial está vazio. Porque o que faz uma pessoa ser melhor é a capacidade dela vencer as mágoas que ela colecionou no coração, mesmo que sejam mágoas legítimas, mesmo que sejam motivos razoáveis, mesmo que vença o ressentimento, porque o ressentimento faz que a gente fique preso num lugar só. Vença o ressentimento. Esses homens ensinaram para a gente a vencer o ressentimento. Não se deixe tomar pela raiva, não se deixe tomar pela ira, e também não se deixe consumir pela mágoa. Vença o ressentimento e volte a Samaria e diga: tem comida aí. Perdoe. Sabe, depois dessa pandemia, eu espero que você volte a falar com aquele seu irmão que você não fala mais. Aquela sua irmã, aquela sua cunhada. Depois dessa pandemia, eu espero que você volte uma pessoa melhor. Eu espero que você volte uma pessoa com mais capacidade de perdão, que você, na verdade, vença os seus ressentimentos. E se eu fosse escolher o ponto que falou muito no meu coração nesse sermão, eu diria assim: vença o medo gerado pela imaginação. Preste atenção. Os sírios, eles tiveram uma imaginação tão fértil que eles deram o nome do invasor: barulho de cavalo, eles ouviram algum barulho e disseram isso, a imaginação deles. Claro que nós acreditamos que Deus usou isso como processo de milagre, percurso de milagre, mas cá para nós, imaginação deles. Mas em Samaria, quando eles anunciaram, quando os leprosos avisaram que não tinha nada mais, que os sírios tinham ido embora, eles pensaram assim, não, eles estão no bosque, escondidos, quando a gente sair, eles vão atacar a gente, isso é uma estratégia. A gente precisa vencer esse medo que a imaginação botou dentro da cabeça da gente. Você está com medo, você acha que todo mundo vai morrer na família, você acha que você vai morrer na família. Calma! Vença essa sua mente criativa, que acha que tudo vai terminar numa grande desgraça, que os exércitos dos heteus chegaram, que os israelenses estão chegando para destruir nós enquanto sírios, ou o contrário, os sírios estão escondidos no meio do arraial, estão esperando a gente sair. A gente já venceu etapas da nossa vida e a gente vive alimentando fantasmas que já foram banidos. Tem muita coisa que você está vivendo hoje que é fruto da sua imaginação. O medo que você está sentindo nesse período
pode ser absolutamente fruto da sua imaginação. Não estou dizendo que o vírus não é sério, não estou dizendo que a pandemia não é absolutamente séria, não estou dizendo isso, é seríssimo. É seríssimo. Talvez nós sejamos um dos países mais afetados por isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não significa que hoje a desgraça está instalada em você ou dentro da sua casa. Tem gente que não vai morrer do coronavírus, mas vai ficar doido, vai ficar apavorado, vai morrer do coração. Para com isso, cara. Vence isso. Vence essa imaginação. Vence esse medo que te mobiliza. Confia no Senhor. Entende que o Senhor é Senhor da história, que o Senhor é Senhor dos processos, é o Senhor que vai dar conta, que vai ajudar, que vai botar isso, que vai resolver isso. Nós vamos conseguir apagar, depois dessa pandemia, todos os hospitais de campanha, como foi aquele comercial muito lindo da Espanha. Os caras apagando porque o último doente não estava mais lá. Acredita nisso. Não seja consumido pelas suas fantasias e pelos seus medos, senão você não vai sair da porta, você não vai sair do portão, você vai continuar como aqueles 4 sentados. E eles, diferente de você, saíram, venceram o medo e fizeram o que era preciso fazer. Vença o medo do imaginário. E a gente se compara também com o povo de Samaria, e a gente pensa aí, sabe, quantas coisas Deus já nos livrou, quantas coisas ficaram no passado, e a gente ainda continua com medo delas. É tempo de vencer isso. Queria levar você agora para a conclusão e mandar algumas frases para você pensar, para você escrever no caderninho do coração, para você escrever no canto da Bíblia. Esses homens lutaram para continuar vivendo. Aprenda a lutar, entendendo que vale a pena viver. Não é hora de desistir. Tem gente lutando para viver. Tem muita gente lutando para viver. Tem muita gente hoje lutando para continuar respirando. Você tem a vida, valorize, agradeça pela vida. A vida vale a pena, não é hora de você jogar toalha, não é hora de você pendurar a chuteira, não é hora de você desistir, nem de você ficar escondido debaixo das cobertas com medo. Quero dizer que esses homens lutaram para continuar vivo. Tem muita gente lutando para continuar vivo. Tome a decisão de viver. Tome a decisão de viver plenamente. Lute. Lute. Lute pela vida. Lute pela saúde. A gente precisa tomar consciência e ficar absolutamente ligado naquilo que Deus já semeou dentro de nós. Deus semeou coisas dentro de nós e essas sementes não podem ficar guardadas. Você deve dar conta dessas sementes que Deus semeou dentro de você. Igual a parábola dos talentos, você deve dar conta dessa vida que foi semeada, a palavra que foi semeada dentro de você. Semeie a vida de alguém. Lute pelo seu casamento. Se o seu casamento está indo para o buraco, lute. Se o filho está perdido, lute. Deus quer a gente lutando como quem está vivo, não como quem está indiferente, sentado no portão de Samaria. Diga para si: eu estou numa situação difícil, eu estou numa situação complexa, mas eu não vou morrer encostado no portão da cidade. Eu vou à luta. Diga para você: não dá para o caos chegar, a destruição do meu canto chegar sem que eu me rebele. Lute, reaja. A fé continua triunfando sobre a crise. Queria que você acreditasse nisso, meu irmão. A fé continua triunfando sobre a crise. Esses homens nos ensinaram que a gente pode resolver um problema, mesmo que a gente esteja dentro de outro problema. Olha que maravilhoso isso.
Eles ensinam que a gente pode resolver um problema mesmo estando vivendo outro. Eles eram leprosos, eles estavam lá jogados, eles não podiam se aproximar de ninguém, mas eles resolveram um problema, ensinando para a gente que mesmo quando a gente está dentro de um problema, a gente pode resolver outros problemas. E eles foram responsáveis por resolver o problema da cidade inteira. Deus quer você resolvendo problemas. Deus quer você acreditando no potencial que Ele botou em você. Deus faz milagres em cenários improváveis. Repita isso no fundo do seu coração. Deus faz milagres em cenários improváveis. Esse tempo é um tempo da gente aprender que Deus faz milagres em cenários improváveis. E é tempo também da gente chorar as lágrimas dos outros. A gente só se preocupa em chorar nossas lágrimas. Esse tempo de pandemia é um tempo da gente chorar as lágrimas dos outros. Não fique omisso, não fique indiferente, não fique parado na porta da cidade. E acredite que tem alguém que luta com você, que conspira pela qualidade da sua vida, que conspira para o seu bem, para o bem da sua família. Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Aprenda a reconhecer milagre. Milagre é intervenção divina sobre uma situação que eu não tenho mais controle. Se você está vivendo situações sem controle, muito bem. Chegou a hora de você se encontrar com o milagre. E o Senhor vai mostrar os dedos para você. Vai te mostrar a sua mão em ação. E você vai reconhecer. Glória a Deus, aconteceu um milagre aqui. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua cuca para que ela não fique magoada nesse período, confusa nesse período. Deus abençoe esse seu espírito solidário. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Curicica, que não é uma igreja egoísta, é uma igreja absolutamente solidária. Deus guarde cada um de vocês. Amém. Vamos orar. Senhor, visita essas famílias que agora estão nos ouvindo e guarde, façam que cada um dessas pessoas que estão aqui dentro da igreja, aqui dentro do Rio de Janeiro, aqui dentro do Brasil, não sei onde a gravação chega, mas dá a certeza que Tu és o Deus da intervenção, que Tu és o Deus que manda milagres do jeito que o Senhor quer. O Deus que faz milagres surpreendentes, surpreende o povo nesse tempo de desesperança, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida ricamente. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo siga contigo, hoje e sempre. Amém. Espero você para os próximos cultos. Espero que você esteja ligado com as programações da igreja. Veja, participe. A nossa igreja não está junta fisicamente, mas o nosso coração bate junto. Assim como daqueles leprosos, nós tomamos iniciativa, nós trabalhamos juntos, nós enfrentamos os arraiais juntos, nós mantemos o coração e o amor vinculados, porque nós fazemos as coisas juntos. Deus te guarde. Amém. Obrigado.